Seguimos com informações ao vivo aqui da nossa reportagem nesta manhã de sexta-feira. O Congresso Nacional vai analisar uma medida assinada pelo governo federal sobre a isenção da conta de luz. Em Brasília, a Aline Beckett tem informações a respeito desse assunto. Aline, bom dia para você. Olá, bom dia, Nonato, bom dia, Soraya, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, essa medida provisória chega agora para análise do Congresso Nacional, mas eu inicio destacando a vocês que essa isenção total da conta de luz prevista na medida provisória assinada e publicada pelo governo essa semana, prevista para pessoas, famílias de baixa renda, também para indígenas, quilombolas, beneficiários do benefício de prestação continuada, o BPC, e também pessoas que têm um registro no CadÚnico. Por enquanto, inicialmente, essa medida vale para áreas isoladas, terão a gratuidade na conta de luz as pessoas que consomem até 80 kWh por mês. Esse consumo, ele vale esse limite de 80 kWh, mas caso a pessoa exceda esse limite, ela terá de pagar normalmente. E aí, para 2026, a medida provisória ela prevê uma ampliação dessa isenção da faixa de renda para famílias, isenção, na verdade, da conta de luz, para famílias que consomem até 120 kWh e que tenham também uma renda per capita de até um salário mínimo e também tenham esse registro no CadÚnico. O financiamento e o investimento em cima dessa medida agora anunciada pelo governo federal fica a cargo da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, que é um grupo ali, um fundo setorial, na verdade, para o desenvolvimento de energia elétrica no país. E aí, para que isso aconteça, a medida provisória propõe também um bloqueio, um corte de benefícios atualmente que são concedidos a consumidores de energia eólica e energia solar. E aí, esse fundo setorial vai ajudar nessa isenção total da conta de luz. A estimativa do governo em relação ao impacto que isso vai trazer por ano é de 3,6 bilhões de reais. E aí essa medida também prevê que a partir do dia 1º de agosto as empresas vão poder escolher o seu fornecedor de energia e a partir do dia 1º de dezembro de 2027, aí os consumidores vão poder escolher aí os fornecedores de energia. Já em relação à tramitação no Congresso Nacional, como você muitíssimo bem disse, ele chega agora para ser analisado na Comissão Mista de Orçamento, será analisado pela comissão onde deputados e senadores fazem parte, provavelmente a presidência vai ficar com um senador e a relatoria com um deputado. Então agora vai acontecer as reuniões de colegiado de líderes para a definição, a distribuição aí desse trabalho, dessa medida provisória que será analisada na CMO. Depois que ela for analisada na CMO, aí ela segue para os plenários da Câmara e do Senado Federal. O prazo para que esse trabalho todo, para que essa aprovação ela esteja concluída e analisada pelo Congresso Nacional é de 120 dias para que essa medida não perca a validade, porque ela começou a valer essa semana, né? E aí o tempo já corre, então é preciso que seja montado esse grupo na CMO, das análises que serão feitas, as audiências também, a publicação e um cronograma para que não se perca esse prazo de 120 dias. Eu volto com você, Nonato. Muito obrigado, Aline Beckett, em Brasília. Eu já convido aqui para conversar com a gente a Deise Ciocari e também o Cristiano Vilela, analisando os temas de hoje. Ô Vilela, 60 milhões de isenção, ou de contas, né, isentas do pagamento de luz, é essa a ideia desse projeto. A gente já falou aqui também da questão do imposto de renda, né, a isenção para quem ganha até R$5.000 também. E, enfim, são várias as medidas que vão sendo adotadas, enquanto, por outro lado, a gente sempre está falando que precisa fechar a torneira, precisa apertar um pouco os cintos. Isso tudo é factível, Vilela, na sua visão? É esse o grande problema, viu, Nonato? Quem vai pagar essa conta, de que forma essa conta se paga, e o fato do país estar dentro de uma necessidade de cortar gastos e não criar novos gastos. Mas é impressionante, sempre que se trata da necessidade de corte de gastos, de contingenciamento, vem em paralelo uma outra notícia, uma medida aumentando os gastos efetivos por parte do governo federal. E nesse caso não é diferente. É evidente que é uma boa notícia do ponto de vista político isentar da tarifa de energia um número tão grande de pessoas, especialmente pessoas de baixa renda. É evidente que isso é positivo. Agora,
Isso não se sustenta sozinho. Precisa realmente de um aporte que é calculado em mais de 3 bilhões de reais. E esse anúncio do governo, ele não demonstra claramente de que forma isso vai ser custeado, de modo que fica evidenciado que, mais uma vez, a sociedade como um todo vai pagar a conta e as contas públicas vão ser cada vez mais pressionadas por conta de um interesse político, de um interesse eleitoral, vão fazendo com que o Brasil continue sofrendo as dificuldades por não ter um ambiente de sanidade fiscal. Ô Deise, como você está vendo essa isenção? O ministro Alexandre Silveira disse essa semana que a medida visa segurança jurídica para investir, que é uma reforma que baixa os custos estruturais. Você acredita que a medida tenha, de fato, impacto potencial para impactar a economia? Soraya, o governo está vendendo como justiça social aquilo que é um repasse de contas, vai? Então, quem vai acabar pagando essa conta, porque como o próprio Vilela falou, alguém vai pagar essa conta, vai ser a classe média, vai ser o setor industrial, que são justamente aqueles que já pagam o maior tributo e são aqueles que sofrem com um serviço mais precário. Então, essa conta ela vai chegar para uma parcela da população. E aí o governo Lula faz aquilo que sempre soube fazer, que é vender um populismo num período pré-eleitoral. Então, agora a gente anuncia uma medida aqui que ela possui uma narrativa muito valiosa, ela possui uma narrativa muito positiva, mas assim, a conta vai chegar logo ali na frente. E isso não resolve o problema estrutural do setor energético, que nos últimos 5 anos já apresentou um rombo que foi aumentando para mais de 120%. Então, você apresenta aqui uma medida populista que soa muito bem aos olhos e aos ouvidos da população, mas você não resolve o problema estrutural e você vai adiando esse problema. Então, tira um pouquinho daqui, mas continua gastando lá. Então, essa MP, ela vai acabar protelando um problema muito sério do setor energético brasileiro e a gente vai seguir sem uma reforma profunda no setor. A gente fala isso todo dia aqui no Jornal da Manhã. São medidas paliativas e não resolvem o problema a médio e longo prazo. O próximo governo, o próximo presidente que assumir o Brasil, vai assumir uma bomba.